tomar banho, daí eu... Que legal. E Então, aí? vamos lá. Apostila de geografia, tá? 156. Então, a prof vai fazer a revisão de novo. Então, assim, quando alunos lá, por exemplo, da região Nordeste, quando eles estudam as regiões e os climas, eles vão sim estudar a região Sul, e lá no livro, na apostila deles, vai estar escrito que a região Sul tem clima subtropical, as 4 estações do ano bem definidas. Mas ali eles vão ver, nossa, no inverno, né, vai dar geada, tem neblina, pode até nevar em algumas regiões, né? Só que eles só vão ver isso nos livros. Nós aqui na região sul, a gente sente isso, né? A gente sente o frio, a gente vê o nevoeiro, nós já tivemos neve, inclusive em Pomerode, em Timbó, né? Já teve aqui, não só na nossa serra, né? Em 2008, né? A gente teve neve. Vocês eram talvez só projetos de filhos ainda, né? Muitos não tinham nem nascido, vocês não tinham nascido ainda, mas se vocês perguntarem ali para os pais de vocês, foi um dia bem atípico, onde o Vale do Itajaí, por exemplo, Pomerode, Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho, Benedito, Timbó, a gente amanheceu branquinha, né? A gente amanheceu com neve. E era um dia de semana, era tipo quarta, quinta-feira, era um dia de semana, e a gente acordou, né, com neve, tudo branquinho de neve. À noite, né, em alguns lugares mais altos já tinha começado a nevar. Então, o que diferencia a região sul de todas as outras 4 regiões é o clima subtropical. E a característica desse clima subtropical são as 4 estações do ano, então, bem definidas, tá? Outra coisa também que a gente tem, então, por causa do clima de diferente, é a nossa vegetação, né? Por exemplo, e nós vimos também na última aula os mapas mostrando a vegetação da Mata Atlântica, né? Como essa vegetação ela foi devastada. Vocês viram o mapa como era antes e o que sobrou da Mata Atlântica hoje, inclusive até era ali da tarefa ali, né, que tinha que pontuar alguma coisa. Então tem uma diferença muito grande de como era e hoje como ela já foi, como ela está hoje, né, bem desmatada, bem devastada. Outra característica, né, o que a gente tem são os campos. Os campos a gente vê principalmente, não que não tenha em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, né? Então, campos são paisagens mais planas, né? São os pastos, vamos dizer assim, né? Outra é a Mata dos Pinhais. A Mata dos Pinhais é principalmente a Mata da Araucária, que são os pés que dão pinhão, né? Então, aqui, vamos supor, em Timbó, talvez até a gente vê um e outro pezinho de araucária, mas ele não chega a dar o pinhão, né? Ah, me lembrem no final da aula de mostrar para quem não viu, a prof tem em casa o negocinho onde fica o cachinho, onde fica o pinhão dentro. Deixa eu até escrever aqui, eu queria mostrar para você semana passada, depois eu esqueci, tá? Aí vou pedir ali para o meu pai trazer. E o outro tipo de vegetação que a gente tem é a vegetação litorânea, que são os banhados, as matas e os campos, tá? Então, os 4 tipos de vegetação: Mata Atlântica, Mata dos Pinhais ou de Araucária, campos e vegetação litorânea. Muito bem. E hoje, falando já que a gente falou de clima e de vegetação, hoje então a gente vai ver atividades econômicas da região sul. Então, lembra que eu disse que vocês vão se identificar com algumas empresas que vocês já ouviram, né, falar, alguns nomes, né? Enfim. Então, hoje a gente vai ver como esses imigrantes, como eles começaram a colonizar a região sul e quais eram as principais atividades que eles acabavam desenvolvendo, tá? Então, agora eu vou compartilhar a tela da apostila, e aí aqui tem bastante coisa para vocês passarem o marca-texto, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui isso. Todo mundo aqui, então, já está na página da apostila, né? As atividades econômicas, então, da região sul. Então, lá na primeira metade do século XIX, que foi quando os imigrantes começaram a chegar aqui, principalmente os alemães e os italianos, quando eles chegaram aqui, eles precisavam achar alguma ocupação, eles precisavam, vamos supor, de dinheiro, né? Precisavam de moradia, essas crianças precisavam ir para as escolas, então ali começou todo esse processo de desenvolvimento.
Então, lá na primeira metade do século XIX, o território que hoje é a região sul do Brasil era bem pouco povoada, porque como a gente viu em geografia, onde é que esses imigrantes iam primeiro? Minas Gerais, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eles não vinham muito para a região sul. E, além disso, era reivindicado pelos espanhóis da região, onde hoje se situa a Argentina e o Paraguai. Então, ali onde hoje é a Argentina e o Paraguai, vocês sabem que a gente faz fronteira com esses países, eles diziam que hoje, onde é a região sul, não era do Brasil, eles diziam que era deles, né? Então, por isso também, poucos imigrantes, poucas pessoas acabaram povoando essa região, tá? Porque estava no meio dessa disputa de terras. Apesar do clima não ser adequado para o plantio, principalmente da cana-de-açúcar e do café, o Dom João VI, ele não queria perder aquelas terras, então ele tinha que dar um jeito de plantar alguma coisa, porque senão eles iam reivindicar, né? Então ele incentivou a vinda de famílias europeias para ocupar essa região. Então, além dos portugueses, a gente teve imigração de espanhóis, de italianos, de alemães, de ucranianos, russos, suíços, japoneses, os sírios, entre outros. Então, se vocês perceberem, veio gente de todas as partes do mundo, né? Claro que aqui são os mais numerosos, mas a gente teve sim de africanos, não só de japoneses, mas de sul-coreanos também, né? O pessoal que veio da Ásia também teve. Então, pensa que, como essas terras estavam ali, vamos dizer, entre aspas, sobrando, o Dom João VI disse, a Argentina e o Paraguai vão tirar essas terras da gente, então a gente vai ter que ocupar. Então, o que ele fez? Ele incentivou esses imigrantes que antes paravam tudo lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele incentivou esses imigrantes a virem para cá na região sul, né? Só que, como está escrito ali, o clima para plantar cana-de-açúcar e de café não era tão adequado, porque lembra que o café ele precisava do clima quente, por isso lá no Rio de Janeiro deu muito certo. A cana-de-açúcar também. E aqui a gente tinha um clima bem mais ameno, o inverno era rigoroso, então eles também tinham que se adaptar. E a região sudeste, então, ela recebeu a maior quantidade dos imigrantes, mas foi na região sul que a influência ficou mais evidente na forma de organizar a sociedade, na arquitetura, culinária, nas festas e nas danças. Esse último parágrafo aqui, ele é muito importante também. Por quê? Por exemplo, lá em São Paulo teve muito imigrante alemão, mas ali não ficou tão forte, assim, marcado na arquitetura, nos costumes, a cultura alemã. Agora, vamos pensar aqui na nossa região, né, Timbó, Pomerode, principalmente, né, que a gente teve mais a influência da cultura alemã. A gente tem as casas estilo Enxaimel, a gente ainda preserva as nossas festas, as danças, os clubes de caça e tiro, né, então isso era o quê? Isso é influência dos nossos imigrantes, e aqui na região sul isso ficou ainda marcado até nos dias de hoje. Até hoje, 22 de julho de 2020, isso está muito forte. E nas outras regiões lá do Sudeste, isso se perdeu, né? Então, a gente vê que hoje, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, são metrópoles, são arquiteturas modernas, né? E a gente aqui na região sul, a gente também tem isso, toda essa questão da modernidade, de prédios, né? Olha só para Balneário, né? Os maiores prédios que tem e tal. Só que a gente ainda preserva a cultura dos nossos imigrantes, né? E ali em cima ele fala um pouquinho sobre a organização da sociedade. Olha só, aqui, ó, os produtos lá no Rio Grande do Sul, ó. Tá vendo como as pessoas moravam? Aí aqui eu quero chamar a atenção. Vocês já devem ter ido para a Rota do Enxaimel, né? Ali em Pomerode. Algumas casas na Rota do Enxaimel, vocês vão perceber que elas são como assim, ó, de 2 andares. Os imigrantes, quando vieram para cá, eles moravam na parte de cima, como tem aqui, vocês estão vendo aqui as mulheres, né, que cuidavam também ali da casa. E na parte de baixo era onde eles produziam esses produtos aqui. Ou, por exemplo, eles tinham lá uma plantação de mandioca, de milho, então eles colhiam isso. E esses produtos eram armazenados aqui no andar de baixo. Só que nessa parte de baixo eles também colocavam os animais. Por quê? Lá na Alemanha isso é muito comum. Porque lá também dá muito frio, então eles colocavam os animais aqui na parte de baixo da casa, claro que separado aqui desses alimentos, né? Senão, por exemplo, as vacas lá, os bois e o porquinho aqui ia acabar comendo tudo, né? Eles colocavam esses animais aqui embaixo, porque aí os animais, um pertinho do outro, geravam calor.
E esse calor esquentava os animais aqui embaixo, fazia com que eles não sofressem com o frio, e esse calor dos animais aquecia a casa dos moradores aqui em cima. Então, quando vocês irem lá para a Rota do Enxaimel, algumas casas ainda tem, porque a prof, lá na época da faculdade, a prof foi visitar uma casa dessas. E aí, eles explicaram para gente que os animais, então, ficavam aqui embaixo, para eles se esquentarem, um do ladinho do outro se esquenta, e o calor produzido pelos animais esquentava a casa dos moradores aqui em cima. Então, é como se eles morassem em cima e como se o curral, vamos dizer assim, o rancho onde eles guardavam os animais, ficava na parte de baixo da casa. Interessante, né? E isso daqui era uma forma de organização que diz aqui em cima, ó, uma forma de organizar a sociedade que veio lá da Alemanha. Então, lá na Alemanha funcionava desse jeito, e aí os imigrantes trouxeram para o Brasil essa mesma forma de organização. Legal, né? Diferente? Prof. Pode falar. Prof. Eu tenho, na verdade, amiga, mais ou menos amiga minha. Ela mora em Caxias do Sul também. É? Lá também é uma região bem, bem fria, dá bastante frio lá também. Mas é bacana essa forma de organização, é diferente, né? Deles estarem se organizando. Então, vamos lá. Então, quem mais chamou? Eu. Fala, Vini. Eu gostaria de saber onde que fica a Rota em Enxaimel. Vini, tu mora em Pomerode e tu não sabe onde é a Rota do Enxaimel? A entrada é ali na frente onde tem o negócio da Malve, Vini. Então é onde que eu moro. Ah, engraçadinho. Ali acho que a Escola Amadeu da Luz é ali para dentro, né? Sim, é lá para trás, sim. Isso aí. Lá atrás tem um posto e tudo mais. Muito bem. Por essa foto, vocês já viram que os imigrantes se organizaram na agricultura. Então, agricultura e pecuária. A agricultura é plantação, né? E pecuária é criação de animais. Então, vamos lá ver. Lá no século XIX, então, eles se instalaram em pequenas propriedades na região sul. Oi? 157, Betânia. Vamos lá. Sim, mas, prof, minha internet não tá indo, e eu fico saindo da aula. Ah, então tu vai lá, 157, tá? Quando tu precisar, quando tu sair e voltar, tu pede que a prof te fala. Então, vamos lá. Betânia, desliga a câmera, senão a internet fica muito pesada. Também, se vocês desligarem a câmera, e também ajuda, Betânia. A prof. Maria também faz isso às vezes. Isso. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Vocês já perceberam, então, o Dom João VI chamou esses imigrantes para cá, incentivou eles virem para cá, porque tinha terras para plantar. Então, o que eles foram fazer? Plantar, né? Então, esses imigrantes se instalaram em pequenas propriedades, na região sul, principalmente nas áreas próximas do litoral. Primeiro, então, a parte do litoral ali, né? Até porque muitos chegavam de navio, né? Então, quanto mais próximo ali do litoral, melhor. Pai, mãe e os filhos trabalhavam criando suínos, que são os porquinhos, aves, né? Galinha, patos, enfim, marreco, né? E plantando vários tipos de alimentos importantes para que eles pudessem sobreviver. Isso daqui, então, vocês já sabem, é agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? Quando eu planto para o meu próprio sustento, certo? Então, e ali vocês, como vocês viram, inclusive as crianças ajudavam, né? As crianças também tinham que trabalhar. Então, aqui tem foto, ó, são colonos poloneses, vieram da Polônia, trabalhando na lavoura lá no Paraná, né? Então, vocês estão vendo, bem artesanal, né? Quando aqui os cavalos, aqui na verdade, acho que até são burros, não são cavalos, né? Então, estão puxando aqui o arado, então isso aqui faz a terra mexer, a terra virar, para daí eles colocarem aqui dentro as sementinhas e depois, né, plantarem os grãos. E vocês estão vendo, ó, olha pela imagem, é uma extensão bem grande de terra, né? É algo bem grande. Isso daqui já é fotografia. 1910 a gente já tinha fotografia. Não era só pinturas, como a gente viu lá no início da colonização, né? Com o tempo, então, essas pequenas propriedades de família passaram a produzir excedentes para comercializar. Então, antes eles produziam só para eles sobreviverem, o que a família precisava. Agora, eles começaram a produzir além do que eles estavam usando. Então, por exemplo, assim, eu vou plantar mandioca. Eu tirei uma parte da mandioca para minha família, para o consumo deles, mas outra parte agora eu posso comercializar.
eu posso vender. E, na verdade, ali ele começou até o sistema de trocas. Então, por exemplo, eu planto mandioca, mas o Lucas planta milho. Então, eu vou trocar a minha saca de mandioca por um saco de milho, tá? Então, eles faziam essas trocas também, não só a venda, né? Então, comercialização, possibilitando trocas entre os colonos, e depois eles vendiam para outras regiões. Então, primeiro a gente começa a trocar, eu vou trocar com os meus vizinhos, né? Vou trocar com as outras pessoas, e depois a gente, então, vai começar a vender para as outras regiões. Quando eles começam a vender para outras regiões, é porque a produção, ela já está grande, né? Imagina, eu vou plantar mandioca, vou plantar aipim, eu vou tirar para o sustento da minha família, vai sobrar um pouquinho para eu trocar com o meu vizinho por produtos que eu preciso, e ainda eu vou estar vendendo para outras regiões. Então, ali, essa produção já era bem maior. Isso foi mais ou menos até na década de 1970, quando muitas dessas propriedades, então, elas foram compradas, e aí que surgiram as grandes fazendas. Então, vocês estão vendo a lavoura da foto, é 1910. E isso foi até mais ou menos 1970, então foram 50, 60 anos vivendo dessa maneira. Aí o que aconteceu? Chegou alguém que tinha muito dinheiro, e comprou várias propriedades pequenininhas. Então, vamos dizer assim, que cada um de vocês, nós somos em 19, 20 com a prof. Nós 20 temos propriedades, só que são pequenas propriedades. Aí, digamos, vai chegar lá a diretora Karen, com muito dinheiro, e vai comprar todas as nossas propriedades. Então, na verdade, as nossas 20 propriedades vão virar uma fazenda grande só com um dono, que vai ser a dona Karen, no caso ali do exemplo, tá? E aí, como a fazenda era maior, agora o terreno era maior, e a ideia de quem compra essa fazenda é produzir, é fazer dinheiro, então eles começaram a comprar máquinas agrícolas. Então, o que está aqui em cima na imagem, feita desse jeito, já não era mais feita dessa forma. Agora eram máquinas que faziam esse arado, que viravam essa terra aqui, eram máquinas que já começavam a colher, por exemplo, o milho, o trigo, né? Já tinha essa colheita de forma com máquinas, né? Não era mais feita manualmente. Então, eles compraram máquinas para cultivar soja, milho, arroz, o algodão em grande quantidade. Então, eles não queriam vender só para dentro do Brasil, para as outras regiões onde esses pequenos produtores vendiam. Eles já queriam agora mandar para fora. E é o que acontece até nos dias de hoje, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de soja, de trigo, de arroz, por exemplo, de carne de aves, de carne de porco, carne de gado. O Brasil é um dos países que mais vende para outros países, né? Que vende para fora, que exporta, né? E aí, olha a diferença na imagem da 157, e agora olha a imagem da página 158, olha a diferença da colheita mecanizada, né? Olha aqui é o trigo, na verdade. Então, imagina, antes eles faziam desse jeito, em 1910, e agora, em 2014, eles já estão fazendo desse jeito, né? Então, é claro que da forma com máquinas, né, da forma mecanizada, a produção, claro, é muito maior. Mas, infelizmente, para operar uma máquina dessas, eu preciso de uma pessoa, né? Agora, olhem na imagem de cima, para cada fileirinha dessa, eu estou precisando de uma pessoa, né? Então, as máquinas, elas também vieram e substituíram o trabalho das pessoas, o trabalho humano, né? Então, as máquinas substituíram o trabalhador que migrou para as cidades. Então, poxa, se eu não tenho mais emprego, não tenho mais ocupação dentro da minha, aqui na minha região, né, no trabalho agrícola, o que eu vou fazer? Eu vou procurar cidades. É por isso que, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades mais populosas, com maior número de habitantes no Brasil. Porque se aqui eu não tenho condições de sobreviver, eu vou procurar cidade grande, eu vou trabalhar nas indústrias, porque eu preciso sobreviver. Por isso que muitas pessoas saíram do campo e foram para as cidades, tá? E aí é o que eles chamam de fronteiras agrícolas, tá? Fronteiras agrícolas. Isso aqui é bem importante vocês marcarem aqui o que é uma fronteira agrícola, tá? Passar ali o marca-texto. Olha só. Fronteira agrícola é um termo que eles usam para lugares onde as áreas nas quais está ocorrendo o avanço da agropecuária se encontra com áreas cobertas de vegetação, como a floresta e o cerrado. Olha aqui, isso aqui, o verde,
é tudo floresta, certo? Aí, o que que acontece? As lavouras, que é essa parte aqui, estão começando a invadir essas regiões de vegetação natural. Por isso que a gente tem o desmatamento, né, gente? Vocês viram principalmente a Mata Atlântica, como ela desapareceu. A gente já estudou que principalmente o Cerrado, como ele diminuiu bastante, né? Por quê? Por causa dessas fronteiras agrícolas. O que é, então, prof, basicamente, essa fronteira agrícola? É quando a agropecuária, né, o que eles estão plantando, a agricultura agropecuária, vai invadindo as partes de vegetação natural. Então, fica aqui, isso aqui é uma fronteira agrícola. A agricultura está fazendo fronteira com a vegetação natural, tá? Muito bem. Então, e aqui embaixo a gente só vê, então, o mapa, as principais rotas de migração dos pequenos produtores do sul em direção às outras partes, ó. Então, eles saíram aqui da região sul e foram principalmente, olha aqui, ó, para que regiões? Aqui, ó, do sudeste e principalmente aqui para a região do norte, procurando cidades maiores, onde tinha também mais indústrias já, né, para daí eles poderem trabalhar. E os pequenos produtores que ficaram na região, então, eles passaram a depender do financiamento dos bancos para daí modernizar a propriedade e adquirir máquinas, sementes, enfim, fertilizantes, agrotóxicos, que hoje eles são proibidos, alguns são liberados, né, mas muitos já são proibidos. Então, quem decidiu ficar na agricultura teve que pegar dinheiro no banco. Então, ou seja, o banco empresta o dinheiro e eu preciso, então, produzir para ter dinheiro para pagar o banco, tá? Aí também a vida deles também não ficou um pouquinho fácil. Aqui agora, esse trabalhando com mapas vai ser a tarefa de vocês. E agora a gente vai lá na página 161 e a gente vai começar a falar só um pouquinho sobre o surgimento da indústria na região sul. Hoje a gente faz a introdução da indústria, e aí na semana que vem a gente vai se identificar com muitas indústrias, a gente vai falar até algumas aí de Pomerode, tá? Os imigrantes, então, da região sul, eles produziam alimentos e comercializavam esses alimentos, e o que sobrava, eles acabavam vendendo na própria região e depois mandando para o sudeste. Esse comércio gerou acumulação de riqueza e depois seria empregada no desenvolvimento da indústria. Então, eles começaram como agricultores e depois eles guardaram dinheiro, eles economizaram e depois isso virou... tinham dinheiro para virar indústrias. O isolamento inicial e o fato das famílias terem artesãos nos seus membros, então, por exemplo, assim, eu vou falar pela minha oma, os meus pais, por exemplo, meu pai precisava e os meus tios precisavam de roupa, era a minha oma que costurava roupa, precisavam de sapato, tinha uma pessoa na cidade que fazia sapatos, que era o sapateiro, né, utensílios de casa, por exemplo, assim, precisava de uma enxada, né, então você comprava ali a enxada, botava o cabo, enfim, então, primeiro isso era tudo feito de forma artesanal, eu preciso de uma bolsa para ir no mercado fazer compra, então a minha oma que costurava essa bolsa com restos de sacas, né, de saco do milho, do farelo ali do gado, enfim. Então, primeiro eles produziam isso de forma artesanal. E depois, quando eles perceberam que conseguiram economizar dinheiro, que isso podia virar algo maior, quando começaram a surgir as indústrias, foi quando esse artesanato familiar virou as primeiras indústrias da região sul. Então, primeiro era produzido de forma artesanal, e depois esse artesanato da família virou algo industrial. Então, olha aqui, ó. Deem uma olhada nessas duas imagens que tem aqui embaixo. É o mesmo lugar. Fundada em 1880, com o nome de Tricovaren, todo esse nome aqui, né? Uma fábrica, não sei o quê, deixa eu ver. Alguém traduz isso aqui para a Prof. Mayra? Tricovagem, fabrica, gordura. É de tricô. Eu acho que de tricô. Isso, a gente fala aqui pelo tricô, mas é de tecido, é uma fábrica de tecido, tá? Começou lá em Blumenau pelos irmãos Bruno e Hermann Hering. A empresa, então, ela se reinventou até hoje, é a Hering. Quem é que nunca comprou uma roupinha, alguma coisa da Hering? Então, olha só, como começou a Hering,
Gente, dá uma olhada, era cavalo com carroça, olha a arquitetura, né? E olha o que é a Hering hoje aqui, ó, produzindo os tecidos, tá vendo? Isso aqui é tudo tecido, né? Claro que passa por todo um processo. E hoje ela continua sendo uma empresa familiar, começou com 2 irmãos, claro que esses irmãos, né, gente, 1880 não estão mais vivos, mas ainda está dentro da família. Né? Então, começou com os irmãos Hering, hoje ainda é uma empresa familiar, né? E é uma empresa de grande porte que manda para o Brasil e para o exterior. Então, fora do Brasil, a gente também encontra produtos da Hering, principalmente hoje roupa, né? Blusa, casacos, enfim, né? Por exemplo, aqui em Timbó tem uma loja que é exclusiva da Hering, né? Não sei se em Pomerode tem, mas eu sei que, por exemplo, lá na Casa Tafner vende produtos da Hering. E quando a gente vai para os Estados Unidos... Blumenau também tem. Isso, Blumenau tem a loja grande e tal, né? E quando a gente vai para fora do Brasil, a gente também encontra produtos da Hering. E é fabricado aqui do nosso ladinho, é fabricado aqui em Blumenau, tá? Então, o primeiro exemplo que traz do surgimento da indústria trouxe a companhia Hering, por quê? Porque a companhia Hering era uma empresa, hoje, né, ela é uma empresa de grande porte, mas ela começou como a família Hering era uma família de artesãos, quer dizer, eles produziam em casa, roupa, né, o que precisava, os utensílios. E aí essa forma artesanal de fazer os produtos virou uma forma industrial, tá? E é uma indústria que fica ali, que permanece ali até hoje. Quem me chamou? Pode falar. A Lari. Aqui em Palmeiras também tem na loja Hering. Na loja Tem Hering. loja? Tem, como que é o nome? Na loja Tafner. Sim, lá no Tafner tem para vender, mas em Timbó tem loja da Hering mesmo, né? Que é deles mesmo. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui, então, a gente viu só uma parte de introdução dessa de introdução das primeiras indústrias. Na semana que vem, então, a gente vai falar quais são essas indústrias. E aí, vocês vão se identificar com muitas, que são de Santa Catarina, né? E aqui a gente ainda vai colocar algumas, principalmente de Pomerode, mais pertinho da gente ainda do que aqui da região, do que só de Blumenau, tá? Lá no Clipe Escola, vocês vão ver que vai ficar como tarefa a página 159 a 161, tá? Que é o Trabalhando com Mapas. Então, o que acontece? Lá na 160, dei uma olhada lá, tem o mapa da região sul, a produção agropecuária. E aí tem a legenda, né, dos produtos, café, arroz, milho, trigo, soja, uva, fumo, as frutas, e de algumas aves, ovinos, bovinos, enfim, também tem ali. Então, o que são? São 5 perguntinhas sobre o mapa, para vocês responderem. E aí, a Prof. viu só esse pedacinho sobre o surgimento da região sul na 161, e aí vocês vão fazer como tarefa a página 162 e 163, que é só fazer análise dos 2 gráficos e da tabela que tem ali, tá? Para a semana que vem, isso para a próxima aula. Então, na próxima aula, a Prof. vai mandar o gabarito dessas atividades, e aí a gente vai fechar o capítulo vendo as principais indústrias que vieram para a região sul, e a gente vai falar um pouquinho sobre o turismo. E aí a gente, nessa parte turística, a gente vai ver sobre Santa Catarina, sobre o Paraná e sobre o Rio Grande do Sul. A gente vai ver sobre, por exemplo, o Parque... Fala, Maria. Acho que a Maria falou outra coisa ali. E aí a gente vai fazer o fechamento, tá? E aí também vocês depois vão ter um trabalhinho de geografia, quando a gente chegar lá na parte do turismo, vocês vão ter um trabalhinho de geografia para fazer sobre essa parte turística, tá? Mas é bem tranquilo. E aí vocês vão ver que essa parte da região sul é um dos capítulos mais extensos, assim, que a gente teve, né? Um dos conteúdos mais extensos que a gente teve, foi o da região sul. E depois, então, a gente vai trabalhar, a gente já trabalhou o norte, o nordeste, o sul, e aí a gente vai entrar... a gente trabalhou norte, nordeste, o sul, sudeste, e a gente vai entrar na parte do centro-oeste, tá? Então, para hoje, vocês vão olhar lá no Clipe Escola a tarefinha que vocês têm,
E essa tarefa, então, é para terça-feira da semana que vem, tá? Melissa, você não precisa mandar a foto da tarefa para a prof, tá? Hoje à tarde a prof te explica certinho, tá? Obrigado por ter mandado a tarefa de história, a prof olhou, mas aí quando for, hoje à tarde a gente conversa, quando for para mandar de volta, a prof sempre escreve, tá? E aí a tarefa agora nas aulas online, ou a gente corrige na aula online, ou a prof manda gabarito. Aqui, como é interpretação de gráfico, a prof vai mandar o gabarito, porque essas coisas a prof não coloca na prova, né? Se a prof coloca de forma diferente, então essas aqui a prof vai mandar o gabarito, tá? Por exemplo, amanhã de ciências, amanhã a gente vai corrigir na aula online, é para corrigir a tarefa de ciências, que é bem importante sobre o sistema urinário, tá bom? Então, hoje com a prof. Mayra era isso. Eu deixei gravando aqui, deixa eu terminar aqui de parar de compartilhar. Isso.